Prédio 11 de hoje, a gente veio até o prédio da Ubratec para conferir tudo o que aconteceu aqui na Expo Ubra. Também tem os nossos quadros, não sai daí que o Prédio 11 está só começando. Agora a gente está aqui na estande da Física com o professor Moacir, que vai explicar o que é essa bolinha que dá choque e arrepia os cabelos. Na realidade, essa bolinha chama-se um gerador de Van de Graaff e o princípio de funcionamento dela é bastante simples. A gente tem uma borracha que gira, que é um material isolante e que vai roubar elétrons de uma placa metálica ali de baixo. Esses elétrons vão subir e vão se acumular na parte superior do gerador. E aí quando a gente aproxima, porque existe um campo elétrico lá em cima bastante significativo, os elétrons vão acabar pulando para o nosso corpo. Então nós estamos fazendo um terra aqui para que os elétrons possam sair dali e vir para o nosso corpo. Esse é o princípio de funcionamento. Isso e mais um monte de coisa vocês podem aprender no curso de Física aqui da Ubra. Enquanto isso, eu vou dar mais uma volta por ele. Estou aqui agora com o professor Vander, de Química, que vai nos explicar um pouquinho sobre esse monte de líquido que tem aqui na estande da Química. Professor, o que é cada coisa aqui? Eu estou meio perdido. É um monte de líquido colorido mesmo, tá? Para chamar a atenção. Tá? Então, são vários líquidos com ácido e base, assim, diferentes indicadores, para chamar a atenção, né? Como a química sempre tem explosão, fumacinha, líquido colorido, não deixaram trazer a explosão. Então, eu trouxe pelo menos os líquidos coloridos e a fumacinha que ele está fazendo com gelo seco, no caso. Então, a gente faz umas transformações aqui assim, de ácido base usando gelo seco. Tá? Então, a gente colocou o indicador, que é ácido base, que indica assim, que o meio conforma a cor. Tá amarelo significa que está ácido. Eu tenho aqui só da cáustica. Então, eu vou colocar... Fica azul, tá? Indicando que o meio está básico. Como o gás carbônico é um óxido de não metal, ele ao reagir com a água vai formar um ácido. Ao formar esse ácido, ele começa a reagir devagarzinho com a soda cáustica e daqui a pouco vai mudar a cor novamente, voltando o meio a ficar ácido, se você for ver. E tem o efeito pirotécnico da fumacinha, né? Que legal, né? Olha só. Então tá diminuindo a cor. Deixa eu agilizar um pouco o processo, ó. E o meio volta a ser ácido novamente. Se eu colocar a base, volta, o meio fica básico. Então coloca a base, fica o excesso de base, começa a reagir com o CO2 e vai neutralizando. Então isso que a gente prega nas nossas aulas de práticas de ensino para licenciatura, de tentar fazer experimentos assim mais ou menos parecidos. Não precisa usar gelo seco dá a aparência mais bonitinha, né? Mas fazer essas transformações, que a química é visível, são as coisas que ocorrem no nosso dia a dia. Não é só aquela coisa do quadro que o professor coloca, né? Então a gente enfatiza isso bastante no nosso curso, de trabalhar com prática, trabalhar com experimentos ali, assim, para tornar a química mais compreensível para o resto da população em geral. Aqui na estante da Engenharia Mecânica, eu vou falar com o Jader, que é aluno da engenharia, vai nos explicar que isso aqui é uma antena, eu não entendi direito o que é isso. O foco dele é um concentrador solar, onde no foco a gente consegue esquentar a água e gerar energia através de uma turbina a vapor ou até mesmo com termogeradores. E aí tem essas, são rodas, turbinas, o que são isso? Essas todas aqui que a gente pode ver, elas são turbinas do tipo Pelton, que é aquelas turbinas que funcionam a partir de uma queda d'água. Todas elas foram feitas em trabalhos de conclusões dos alunos da Engenharia Mecânica da Ubra. Bom, tudo isso aqui tem essa questão da energia renovável, sustentável, que é uma coisa que vocês aprendem muito durante o curso? Com certeza, no Brasil esse tipo de energia tende sempre a crescer. Bom, além disso, você aprende muito mais coisa na engenharia mecânica e eu vou seguir dando a minha volta pelo Expo Ubra.
gente está aqui na stand da comunicação social, o Thiago, que é o colega do jornalismo, e vai nos explicar o que vocês estão mostrando aí pro pessoal que está querendo assistir. Junto com os alunos do curso de comunicação, estamos fazendo um revezamento, na verdade. Estamos mostrando um pouco do conteúdo do curso de jornalismo, da nova grade, os conteúdos de fotografia, a exposição de fotos do professor Fernando, exposição dos alunos de fotografia. O professor Sobral está dando uma mão para a gente na questão de estrutura sobre os cursos e a questão da coordenação, como funciona. E esse revezamento está sendo entre manhã, tarde e noite dos alunos. E basicamente é isso, a galera está procurando bastante a questão dos cursos mais de publicidade, um pouco de jornalismo, e como a gente é jornalista, a gente está dando ênfase mais aqui para o jornalismo, na verdade, né? E explicando um pouco do novo currículo. Deixa eu te perguntar isso, tem muita gente aqui parando para olhar, interessada? Tem muita gente procurando, assim, na verdade, como é o curso, se é prático, se é teórico, ou se é os dois. A gente está explicando de uma maneira um pouco mais prática, mas também indo para a teoria, dizendo que as três se complementam, na verdade. Agora eu tô aqui com o Mário, que é ex-aluno do curso de Engenharia Mecânica Automotiva e construiu esse Fusca que tem uma peculiaridade, ele é elétrico. Mário, como é que foi o processo de fazer o carro? Olha, o processo foi bem complicado, não foi tão simples assim, né? Levou em torno de 3 anos, foram 2 de projeto no papel e mais 1 ano de montagem, aproximadamente. O projeto é inteiramente particular, não tem nenhuma empresa envolvida na montagem desse veículo, é totalmente particular. Surgiu de uma ideia do meu pai, né? Que o meu pai ele queria um carro elétrico para ele, e ele me perguntou como eu era formando de engenharia, então ele perguntou o que eu precisava para fazer um carro elétrico para ele. Eu falei, precisa tal coisa. Então a gente conseguiu os componentes e montou o carro elétrico. E ele é usado dia a dia, ele é um carro de uso diário. Lá na minha cidade são 3 pessoas que usam o carro, eu, meu pai e meu irmão. Então o carro nunca está parado, ele sempre está sendo usado. Qual é a autonomia que ele tem? Ele tem entre 70 e 100 km de autonomia, com uma carga de bateria, né, que custa em torno de R$4. Ou seja, R$4 cada 100 km. Seria em torno de 1 litro cada 100. Quanto tempo, assim, mais ou menos, para carregar total? Ele demora umas 5 ou 6 horas quando está totalmente descarregado. O tempo de carga em 220 volts. Eu ainda não testei em 110, mas deveria dar uns 2 horas a mais. Ele tem alguma particularidade que os carros a gasolina não têm? Sim, ele tem um motor trifásico a indução. O que isso quer dizer? Ele usa 3 fases, ele é 380 volts, né? Ele tem um inversor de corrente que transforma a corrente contínua da bateria a corrente alterna para o motor. E o motor tem 70 cavalos. O Fusca original, 1600, ele tem em torno de 55 cavalos. Então ele é mais potente que um Fusca original. Eu já peguei com ele 120 km por hora na estrada. Só, gente. Bom, quem fizer a engenharia mecânica automotiva pode aprender a fazer um Fusca elétrico e outras coisas mais. Enquanto isso, eu sigo andando aqui pelo Spolgra. Na Spolgra vai ficando por aqui. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta tem os nossos quadros. Você que quiser ficar por dentro de tudo que acontece no Prédio 11, pode curtir a nossa página facebook.com/prédio11 e pode se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/prédio11. Já já a gente está de volta. Fala aí, gurizada, tá começando mais um gameplay e como semana passada nós falamos de Star Wars Battlefront e eu havia prometido falar de tecnologia, essa semana não tem desculpa. Hoje eu lhes trago um resumão
sobre o que rolou no evento da Microsoft, no evento também do Google e mais recentemente no evento da Motorola, que trouxe os detalhes do novo Moto X Force, que lá nos Estados Unidos se chama Droid Turbo e aqui no Brasil irá suceder o Moto Max. Começando então pela Microsoft, que apresentou os novos celulares que irão substituir o Lumia 930, ou seja, os novos modelos da linha Lumia. São dois novos Lumias, o 950 e o 950 XL. O primeiro traz tela de 5,2 polegadas Full HD, 3 GB de memória RAM, acompanhados do processador Snapdragon 808 de 6 núcleos, com arquitetura 64 bits. Já a versão XL é exatamente igual, só que tem tudo maior. Bateria de 3.300 mAh, tela de 5,7 polegadas e o polêmico processador Snapdragon 810, que deve inclusive render uma boa autonomia de bateria para esses aparelhos, pelo menos um dia ou talvez até 2. Essas configurações nem chegam a ser surpreendentes dentro da situação do atual mercado, mas é através dos novos recursos de software que a Microsoft pretende conquistar os usuários. Os novos Lumia contam com a tecnologia Hello Windows, que permite desbloquear o smartphone através do reconhecimento de íris. Essa função, entretanto, ainda está em fase beta. Além disso, a Microsoft apresentou uma espécie de hub que transforma o Nokia Lumia 950 em um computador portátil. Você pode conectar mouse, teclado, pendrive e um cabo HDMI para ter acesso a uma interface praticamente idêntica ao do Windows 10. A Microsoft também garante que todos os aplicativos disponíveis no smartphone estarão disponíveis também enquanto o usuário estiver utilizando o seu smartphone com a nova função ativa. Já o Google renovou a linha Nexus, conhecida por trazer a experiência do Android puro e também por ter todo ano um fabricante diferente. Dessa vez, o Google optou por trazer dois modelos. O Nexus 5X, fabricado pela LG, substitui o Nexus 5, lançado em 2013. Já o Nexus 6P é uma atualização direta do modelo do ano passado. Bem maior que o irmão, o dispositivo chega para agradar os usuários que gostaram do Nexus 6, que nem sequer chegou a ser vendido aqui no Brasil pela Motorola e tinha uma impressionante tela de 5,9 polegadas. Bom, o Nexus 6P tem tela um pouco menor, são 5,7 polegadas, com resolução Quad HD. O processador é o Snapdragon 810, em sua versão revisada também, e a mesma câmera de 12,3 megapixels que ocupa o Nexus 5X. Um dos destaques desses novos aparelhos é o reconhecimento biométrico, que fica na parte traseira dos aparelhos e parece que desbloqueia realmente os novos Nexus de forma bastante rápida. Para fechar, vamos falar do novo Moto X Force, que foi apresentado no último dia 29 de outubro. De novo, nada demais nas características técnicas do aparelho. Processador Snap 810, 3 GB de memória RAM, câmera de 20 megapixels, resolução Quad HD, 64 GB de memória interna e por aí vai. O que chama atenção no novo celular mesmo é a proteção que a Motorola colocou no display do X Force. Proteção? Como assim? Segundo a Motorola, é praticamente impossível quebrar a tela do smartphone. Durante o evento, a empresa inclusive disponibilizou alguns exemplares para serem testados da forma mais realista possível. O novo Moto X Force já tem até preço definido aqui no Brasil. A facada vai sair por R$ 3.149. Bom, galera, o gameplay de hoje está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem os videogames estarão de volta e o resto vocês já sabem. Valeu, falou e até a próxima fase. Conhecidas pelo seu prestígio entre ricos, famosos e poderosos, este carro atrai olhares diversos por onde anda. Não há como passar despercebido. Afinal, eles podem medir de 5 até 30 metros ou mais. Dos modelos mais luxuosos e clássicos aos mais exóticos e extravagantes, são utilizadas normalmente com o objetivo de construir uma imagem ou passar alguma mensagem momentânea.
Criadas em Paris no ano de 1899, estes carros ganharam muitos adeptos e hoje caíram no gosto popular. Então, as limusines que hoje a gente tem aqui na King são limusines americanas, né? Todas importadas, 0 quilômetros, foram importadas zero. A ideia era trazer para eventos, né? Tanto casamento quanto despedida de solteira, 15 anos, aniversário infantil. Maria, tu sabia que várias personalidades já usaram limusines? Desde o Al Capone, passando pelo Elvis Presley e até mesmo o Hitler. Bah, imagina como essas limusines não deveriam ser, né? Porque provavelmente elas combinavam com a personalidade de cada um. Pois é, parece que no começo elas eram feitas sob encomenda. Só quem possuía um alto poder aquisitivo era capaz de comprar uma. Mas no início dos anos 90, o aluguel destes carros se popularizou, se tornando mais acessível. E tu sabia que a distribuição dos bancos definem a finalidade do carro? Como assim? Os carros que têm os bancos em formato de J são para as festas, e os que têm os bancos separados são para trabalho. Falando em trabalho, como é que deve ser dirigir um carro desse tamanho, né? Tem que ter carteira D, né? Tem que carteira de caminhão. Então a gente tenta um pessoal estilo militar, pessoas que têm uma postura muito ímpar e são muito educados e cautelosos. Maria, tu sabe que as limusines são tão famosas que até nos filmes elas marcaram presença. Verdade! E no filme Uma Linda Mulher, a Julia Roberts desce de uma limusine toda branca na igreja. Olha aí, a limusine a gente já conseguiu. Só tá faltando mesmo agora é uma linda mulher. Senhoras e senhores, está começando o AFE. Semana que passou teve Dia das Bruxas, Dia de Todos os Santos e Dia de Finados, também chamado de Dia dos Mortos. E depois dessa assombração toda, é hora de mandar os fantasmas de novo para outro plano. E nada melhor do que assistir uns filmes de espírito. Para começar, bem de leve, um filme bem sessão da tarde, Gasparzinho. Numa mansão mal assombrada, vive um monte de fantasmas que tentam expulsar uma senhora que mora lá. Ela chama um terapeuta para cuidar dos fantasmas e lá a filha dele conhece um fantasminha que só quer ser amigo. 100 years, he has wandered the halls of Whipstaff Manor, hoping for a friend. The wait is over. Oh, man! Now, get ready. Ready! For a wondrous ride to the other side. Smellogram! You guys are disgusting, obnoxious creeps. Thank you! Um filme clássico com a temática fantasmas é Os Caça-Fantasmas. Imagine um grupo de caras que sai caçando por Nova York fantasmas, espíritos e outras assombrações como se fossem pragas, até que eles descobrem que algo muito maior está por vir, um ataque sobrenatural. Ghostbusters. Hey, anybody see a ghost? They catch the ghost that won't stay dead. They're Coming down from the sky. Human sacrifice, dogs and cats living together, mass hysteria. Não dá pra falar de filmes de fantasmas sem citar Ghost, né? Dá sim, eu não vou falar sobre esse filme que é uma melação. Agora vamos à sessão terror. Não necessariamente. I see that people. A frase imortalizou o filme O Sexto Sentido. Um psicólogo trata um garoto que afirma ver fantasmas. E ele o aconselha a usar esse dom. Why are you shaking?
Cole, what's wrong? Did you ever talk to your mom about how things are? I don't tell her things. Why not? Because she doesn't look at me like everybody else, and I don't want her to. I don't want her to know. Know what? I see dead people walking around like regular people. I don't see anything. Are you sure they're there? Sometimes you feel it inside, like you're falling down real fast. You ever feel the prickly things on the back of your neck? Yes. That's them. Um filme totalmente punk é Poltergeist. Uma família se muda para uma casa mal assombrada e começa a sofrer as consequências. Além do filme, que já é forte, ainda existe a maldição do Poltergeist. Praticamente todo o elenco do filme morreu de forma estranha. A atriz que interpretava a caçula da família morreu aos 12 anos com problemas no intestino. A atriz que interpretava a irmã mais velha foi sufocada pelo namorado. O irmão do meio quase foi sufocado durante as filmagens por causa de um acidente que aconteceu no set. E a casa que serviu de cenário para o filme foi totalmente destruída alguns anos depois num terremoto. Now Steven Spielberg crosses a frightening new threshold into a world within our own. Its form is revealed. What is it? Its focus is clear. And the games are over. Agora vamos falar dos eventos. Na quinta tem show do Emicida no Bar Opinião, com os ingressos a partir de R$ 45. Para quem está com a grana curta, ainda está acontecendo a Feira do Livro ali na Praça da Alfândega, cheia de promoções. Bom galera, o tempo acabou, o AF vai ficando por aqui. Não acredite em fantasmas. Fui!